E aí, galera? Tô aqui outra vez falando com uma pessoa incrível, o Eliseu Júnior Rosa. Fala aí, brother. E aí, David, tudo bem? Tudo bem? E, Eu sim. convidei o Eliseu porque ele é a pessoa que mais me está ajudando com o meu aprendizado de português. E queria falar um pouco com ele sobre como ele me está ajudando. E ele também, acho que ele tem perguntas também. E essa é um pouco também como seria Update? É update, update, uma atualização. atualização do meu português. Então, tudo bem, Eliseu? Tudo bem, tudo bem. Sim, eu acho bem legal o progresso que você tem feito com o português nas últimas semanas, principalmente, no último mês. É, sim, acho E, que todavia tenho que falar mais, porque não falei bastante. Estou me mergulhando muito no idioma falado, no idioma coloquial, mas tenho que falar mais. Uhum. Mas Mas falei. Uhum, eu acho interessante que você nota detalhes do idioma e você uhum, aplica esses detalhes quando você fala. Então, faz com que o seu português soe muito mais natural. hum. Por exemplo, o quê? Por exemplo, redução das vogais, como a gente reduz algumas as es que viram is, ou você nota, eu lembro da entrevista do Kaká que você falou, mas ele fala assim, e eu nunca tinha pensado, nossa, é verdade, nós falamos, essa palavra a gente fala realmente desse jeito, a gente, três palavras juntas, e é interessante que você nota esses detalhes e aplica, e Hum. depois soa bem natural, ou bem parecido Você como nós acha? falamos. Acho que sim. Obrigado, obrigado. Eu gosto muito da fonética e estou trabalhando no sotaque, no meu sotaque. Quero que seja muito, muito bom. Então, você pode se apresentar se você quiser. Sim. Quem Então, é o Eliseu Júnior Rosa? então Uma eu, lenda do meu nome, poliglotismo brasileiro. Desculpa. não. O meu nome é Eliseu, eu tenho 28 anos, eu sou de Campinas, no interior de São Paulo. Eu moro na Polônia há 3 anos. E eu tenho dois podcasts, o Lingocast BR, que eu produzo conteúdo para quem fala e aprende português brasileiro. E eu também aprendo idiomas há 10 anos. Eu falo 13 idiomas em diferentes níveis e estou aprendendo mandarim faz ah, um mês, mais ou menos. Uhum. Eu não falo quase nada, mas sim, um mês. E Mas acho você que fala muitos idiomas muito bem. Eu reparei, obviamente, o seu italiano é muito bom, mas também o seu alemão, o seu espanhol. Quais idiomas você fala melhor? Francês ah, você fala bem? Eu mais ou menos. não ouvi Eu você trabalho em falar francês e em francês alemão, muito. Uhum. mas eu acho que o meu francês é muito bom no que nas conversas técnicas, por causa do trabalho. Hum, Então, se eu preciso falar alguma coisa do computador, esses vocabulários eu sei, eu estou muito acostumado a usar, mas os vocabulários de, por exemplo, da vida cotidiana, às vezes eu não conheço, porque eu não tenho muito contato com o francês fora do trabalho. Então, dificilmente eu uhum, preciso falar coisas sobre a minha vida em francês. Mas os idiomas que eu falo melhor, acho que espanhol, embora eu não tenha tido quase nenhum contato com espanhol nos últimos 7 meses, quase 8. uhum. É, Aliás, italiano, espanhol argentino, rioplatense, que é muito, muito sim, gostosa, muito, sim, exatamente. muito É, eu, deliciosa. eu escolhi essa versão do espanhol, eu acho que era porque era uma cultura que me interessava mais. E o Faz italiano também, sentido. mas o italiano eu acho que é um idioma que faz muito, muito parte da minha vida, né? Eu consumo muito conteúdo em italiano, tipo YouTube. ah, Sobretudo o conteúdo de rappers italianos ou sobre sim, rap. Eliseu é sim. a pessoa estrangeira que conhece melhor o rap italiano, mas também acho que você conhece muito melhor do que muitos italianos A a cena cena do rap. rap italiana é incrível.
Sim, eu gosto da cena do rap italiano. Em geral, eu gosto muito de rap. Eu gosto de rap brasileiro, alemão, gosto bastante também. Russo. E o rap italiano eu gosto bastante. Talvez porque eu entenda tudo, mas pelo fato de eu gosto da diversidade que o rap italiano tem tido nos últimos anos. Uhum, Talvez no começo dos anos 2000, o rap italiano não era muito underground, era uma coisa muito não sim. era tão popular, nem todo mundo ouvia rap. E acho que depois, talvez com Club Dogo, ficou muito mais popular e hoje em dia você tem muita variedade de rap italiano. E o Uhum, rap ele chegou a plataformas como Red Bull, por exemplo, que produz o 64 barras na Itália, ou outros canais de rap que são grandes. E eu acho que isso foi uma mudança muito rápida e legal para a cena do rap na Itália. você já demonstrou o seu conhecimento incrível de rap italiano. Você soltou, é correto isso? Soltou uns nomes de canais e Sim. coisas que nem, nem eu conheço muito bem. Então, Eu te mando sempre, né? sim, sim. É, como é que você acabou na Polônia? Então, é uma história longa, mas eu tinha uma namorada polonesa. Ah, A gente estava na Áustria e ela não queria ficar lá. Então eu comecei a buscar trabalho em outros países e eu encontrei bastante trabalho na Polônia. Eu acho que na época tinha até bem mais trabalho do que agora. Então, eu lembro de ter em uma semana eu tinha duas ofertas já, eu podia uhum, escolher. E eu escolhi Varsóvia, eu achei que era melhor para adaptar como um estrangeiro e eu me mudei. Foi uhum. uma, acho que foi uma boa escolha. Também podemos falar como a gente se conheceu. Sim, A gente se sim. conheceu no Polyglot Gathering do ano passado, 2022. E quem era? Era o Fabrício que falou para mim: ah, tem um cara que quer te conhecer porque é muito fã de você. Um É, fã seu? Como seria? é um fã seu, é. Fã seu. Ele é um, Fã de você não é correto, né? ele é, ele é um fã fã de você. Fã de É, você. Agora estamos é, mostrando como a gente faria uma troca de idiomas normalmente. Também acho que é sim, interessante ver. Porque você, Eliseu, faz muita trocas de idiomas. Você tem muita experiência com isso. E acho que é interessante também. Seria interessante fazer um vídeo no meu canal principal sim. também sobre isso. Eu acho que fazer os language exchanges, as trocas de idiomas, foi uma coisa que mudou. Foi um divisor de águas, é uma expressão em português, Uau! foi um divisor de águas na minha aprendizagem de Tem idiomas. um antes e um depois Sim, para falar em porque português. eu fazia muitas conversinhas em idiomas, mas ter uma conversa em 30 minutos concentrado só em um idioma, mesmo que era só uma vez na semana, isso mudou muito a, a automatização dos meus idiomas, como eles ficaram rápidos de usar, Hum. como eu descobria palavras importantes que eu não sabia. Então, podemos E falar sobre isso também. E, obviamente, se vamos fazer um vídeo para o meu canal principal, vamos nos repetir um pouco, mas podemos falar fazer uma antecipação para o meu público brasileiro ou que fala português aqui, nesse canal muito pequeno. Então, como você organiza uma troca de idiomas? Como você encontra pessoas? É interessante, porque você é realmente um profissional do Language Exchange. eu faço Language Exchange há mais de um ano e meio, nesse formato que eu faço, e eu acho, para encontrar pessoas, eu não sabia como encontrar pessoas antes. Hoje eu acho, eu tenho algumas técnicas, então, como tem muitas pessoas que às vezes me seguem no Instagram, que falam idiomas, então eu sempre, eu gostaria de praticar esse idioma. E se alguém responder, a gente se organiza e faz. Mas eu uso bastante uma aplicação um aplicativo, que se chama Aplicativo. Sim, Tandem. Brasil é aplicativo, né? Aplicativo, Aplicação é em Portugal. sim. Ah, ok. Você também fala Ele, português de Portugal? Acho que seria interessante falar disso também logo, porque os brasileiros vão achar muito engraçado isso.
Sim, eu não sei se brasileiros têm um pouco de rejeição com isso, mas Sim, seria legal ver o que as você pessoas vai acham. ser cancelado no Brasil. Não, Sim, acho que não. Os meus fãs são muito abertos e amantes de idiomas, acho. sim. Não, você já usou o Tandem, o aplicativo? Sim, usei, mas nunca, nunca tive muito sucesso com o Tandem. Não sei como fazer conversas interessantes e sempre fica num nível muito superficial, Uhum. acho. Como eu não tenho muito tempo com o Tandem, eu crio um template que eu mando para várias pessoas, porque às vezes nem todas as pessoas que você manda mensagem te respondem. Hum, Então eu mando um template de, oi, meu nome é Eliseu, eu estou aprendendo esse idioma, eu posso te ajudar com os idiomas que eu falo. E eu mando isso para várias pessoas, as pessoas que me respondem, e depois eu tento explicar como eu quero fazer um language exchange. Eu quero fazer chamadas todas as semanas por 1 hora, com consistência. E aí eu filtro um pouco mais as pessoas que querem fazer isso ou não. hum. Você já Ahm, vê as pessoas que poderiam ser bons parceiros de sim, sim, troca de idiomas. sim. Obviamente é muito mais fácil fazer um language exchange com uma pessoa que é da área de idiomas, que é poliglota, Acho porque a que sim, pessoa. é muito. É uma coisa que me ajudou muito com você. É muito, muito, muito importante você ser eh, poliglota. Mas se a pessoa não for poliglota, também é interessante porque você pode desenvolver isso com a pessoa, explicar os métodos Uhum. e como você se organiza. E eu acho que também pode ser bem útil isso. Uhum. Então eu vejo quem me responde e eu tento organizar uma primeira chamada. Normalmente, quando eu organizei essa primeira chamada, as pessoas gostaram e Hum. depois eu tenho language partners que eu falo já há mais de 1 ano. Quantos vocês têm? Hoje, acho que ativamente eu tenho um para ucraniano, um para polonês, um para russo, um para alemão, um para francês e é isso. Acho que são E 5. você fala com eles cada semana ou há quanto tempo? Sim, todas as semanas a gente fala uma vez. Se um de nós precisa melhorar um idioma mais rápido por alguma razão, então nós fazemos mais vezes para ajudar um ao outro. Então, mas normalmente é uma vez a semana, 30 minutos um idioma, depois muda, 30 Uhum. minutos o outro, e nós vamos escrevendo Então as você palavras. dedica muito tempo para a troca de idiomas. Se você tem cada semana que fala, você tem que falar com 5 pessoas, é muito São tempo. 5 horas, Eu acho sim. difícil encontrar o tempo de falar com uma pessoa, que seria você. Sim, mas eu acho que uma coisa interessante eu quero falar com alguns amigos. Talvez eu não tenha tanto tempo, mas se eu posso falar com o meu amigo fazendo um language exchange, é uma oportunidade de falar com um Uhum. amigo que é importante para mim e também de usar o idioma, de É, isso corrigir. também é verdade. Sim, ter uma pessoa que você gosta, que é o seu Sim, amigo, o amigo seu, sim. seu amigo, e você quer realmente falar sobre a vida e sobre o que aconteceu e coisas assim. Não é o fato de falar idioma ser uma coisa quase secundária. Secundária? Secundária. Secundária. Uhum. Uhum. O Eliseu agora Sim. está escrevendo coisas no chat e vocês, acho que vocês não vão ver, mas Uhum. é como a gente faria. Aliás, você pode falar disso. Você tem um documento muito bem organizado para escrever Sim. coisas, Eu palavras. tenho documentos com as tabelas e ali nós vamos escrevendo a data do Language Exchange e as palavras, ou Uhum. nas frases, no caso. Então tem a frase, se é uma palavra específica, depois eu coloco a palavra-chave da frase, e se precisa tradução ou uma explicação gramatical, então são 5 colunas. E Ah, quando acaba muito. aquele dia, eu tenho a data para o próximo e nós fazemos assim. Eu gosto dos documentos porque eu posso mover as colunas e posso transformar em flashcards depois. Eu posso copiar as colunas Tem uma todo um ao lado da outra. método, um E método muito me doido. ajuda a ganhar tempo para criar flashcards também.
e saber e ver as palavras que eu não conheço, que eu preciso aprender. Porque eu acho que quando eu falo com as pessoas, eu falo bastante sobre a minha vida, o que está acontecendo na minha vida, e Ah, eu acho que todos identifico fazemos. palavras que são importantes para mim, mas que eu não sei falar, ou erros que eu cometo com muita frequência. E esse Uhum, feedback me ajuda a identificar e melhorar. uhum, Então, ou ver, isso eu erro muito, isso eu nunca lembro, então eu faço um flashcard. uhum, Então, eu acho que ajuda bastante para não cometer o mesmo erro muitas vezes e também criar uma base sólida, né, com as palavras que são importantes, mas que eu ainda não sei ou não lembro bem. uhum. Beleza. A gente tinha Beleza. uns temas para falar. Você também tinha perguntas, acho. Uhum. Hum, sim, acho que você Sim, pode. Como seria? Qual é a colocação correta? Fazer as perguntas? Sim, fazer perguntas, fazer perguntas. É, era bastante fazer fácil perguntas. que você É tinha. porque em português não se pode perguntar perguntas, porque seria Claro, repetitivo. em italiano Então, também não é possível. uhum. Mas aí vocês não usam o verbo perguntar, tipo, domandare. É, Tipo, sim, nesse caso a gente falaria fare una domanda. uhum. Sim, Ou como nós. se você quiser ser formal, porre una Porra. domanda. Sim, porre una domanda. Sim, Então, não. Eu queria saber como você acha da diferença entre mandar áudios, que, por exemplo, você pode não enviar, você pode anotar alguma coisa para você ver e mandar um áudio, você pode errar e fazer uhum, um novo. E como você vê essa diferença entre mandar mensagens de áudio longas e de falar por uma prática deliberada por 30 minutos ou mais? Como você vê que cada uma dessas atividades influencia o seu português? Quais são os prós de cada uma delas? acho que são duas coisas muito úteis. Como seria? Úteis? Uhum, Úteis, sim. uhum. Eu gosto muito dos áudios de WhatsApp, porque você tem WhatsApp. mais WhatsApp, porque você tem mais tempo para pensar e você pode gravar duas vezes, três vezes se você não gostou. E eu faço muito isso. E é útil. É útil. Você tá mais relaxado, acho, porque quando você está falando, como a gente está falando agora, você tem que falar imediatamente. Você não pode pensar muito tempo, você não pode buscar uma palavra. Por exemplo, quando eu falo com você, quando mando um áudio para você, às vezes eu não sei como falar uma coisa, vou para reverso, para um dicionário e procuro a palavra. E, isso ajuda muito. Você faz muito Uhum. isso também com as outras pessoas? Porque a gente falou de troca de idiomas, mas eu não estou ajudando você com nada. É. Às vezes falamos um pouco em russo, né? Porque Se a gente falou a minha em russo namorada um fala pouco, pouco comigo em russo, então o David fala mais. a gente Mas poderia falar em italiano, mas você não precisa muito ou não quer agora. eu uso bastante italiano na minha vida, né? Tipo, eu até morei na Itália também, então eu tenho bastante amigos italianos. Eu acho que hoje o português é mais importante para você do que o Hum, italiano para mim, porque o italiano eu uso de uma forma ou de outra. hum, Então, e eu consumo muito conteúdo, ouço praticamente um podcast em italiano todo dia, quase. sim, sim. Então, Eu agradeço muito a sua ajuda, porque você fala comigo e ajuda muito mesmo, explicando coisas. Quando eu tiver uma pergunta. quando eu tenho uma pergunta. Ah, tenho. Tiver não seria correto. Aí, No futuro, sim. no Quando eu futuro. tiver perguntas, você me Ah, ajudará. sim, no futuro. Mas Uhum. sempre. Quando tenho perguntas, faço as perguntas. Se você sempre responde de uma maneira que é muito útil. E também, como eu falei, o fato de você ser poliglota ajuda muito porque você explica as coisas de uma maneira que é correta, ou seja, você entende melhor o português
por ser poliglota, porque com muita frequência os nativos não entendem bem o seu idioma, porque nunca pensaram sobre o seu idioma, acho. Nunca estiveram em situações onde tinham que pensar como funciona os mecanismos do seu idioma. Sim, com certeza. E E também, você eu acho, você já fez isso porque acho que você já ensina o português, ou trocou o português, né, com outras sim, pessoas. sim, Então você já pensou e cogitou, não sei, sim, refletiu sobre cogitou. o português. Sim, eu já cogitei a dar mais aulas de português, mas e isso me ajuda, porque como você me falou, brasileiros não usam muito ok. E eu pensei, pô, é verdade, tipo, nós não usamos muito ok. Exceção do ex-presidente Bolsonaro, que usava Hum, em toda a frase, mas normalmente as pessoas não usam. E, e eu nunca tinha reparado, porque acho que em todos os idiomas as pessoas usam com muita frequência, ok? E eu acho interessante, porque ensinar um português a um brasileiro é muito diferente de ensinar português a um estrangeiro. uhum. E há algumas coisas que você nunca percebe se alguém te falar, porque você está usando o idioma, você aprendeu esse idioma por imersão, então ele é praticamente só uma ferramenta de comunicação. E então, quando eu falo com você e você me faz perguntas, isso me melhora como professor também, para É, estar mais sim, preparado, entender melhor o idioma. sim. Ou, por exemplo, a minha language partner de alemão, ela sempre fala: Nossa, no Brasil vocês têm muitas expressões como com tomar, né? Tomar o ônibus, tomar banho, tomar um remédio. E então, eu nunca tinha reparado que, nossa, realmente, há muitas palavras muitas expressões com tomar, E com pegar também. com pegar também, Tem umas sim. palavras que eu não entendo muito bem como, ou seja, que se usam em muito contextos, como pegar, como também qual era a outra? É, tem várias. Ficar, Ficar, sim, ficar. Então, sim. sim, E o que sim. você acha de mandar mensagens no WhatsApp? Você faz também isso? Sim, eu acho bem interessante de mandar mensagens no WhatsApp porque fica salvo, você pode ouvir a sua própria mensagem, identificar os erros e a pessoa pode te deixar uma correção, uma anotação sobre a sua mensagem. Você pode Uhum. ouvir e identificar o que você errou e você pode tentar regravar isso sem os erros. Há muitos exercícios possíveis com isso, principalmente pelo fato de estar salvo na conversa. Hum, Então, verdade. eu acho que tem vários pontos positivos de mandar mensagens de áudio. Ou, por Uhum. exemplo, o que eu fazia às vezes com alunos era, no fim do dia, manda uma mensagem falando sobre ou como foi o seu dia, ou sobre o que você está fazendo, ou sobre o que você vai fazer. Um pouco Sim. sobre a sua vida. Também é mais Isso, fácil organizar, ou seja, você não precisa organizar uma chamada para fazer isso. Você pode simplesmente mandar quando você tiver o tempo de fazer, de mandar. sim, sim. Acho que também é E prático. não precisa essa presença das duas pessoas no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Uhum, sim, Uhum. concordo. Eu acho também é bem prático, principalmente quando as pessoas têm uma diferença de fuso horário, por exemplo, com os brasileiros. Eu tenho essa dificuldade de, às vezes, dar aula para brasileiros por causa do fuso horário. Tipo, a Hum. gente está 5 horas na frente. Então, o fato de usar as mensagens de áudio como exercício e correção também ajuda bastante. Um Ah, bom complemento, eu acho. sim, Obviamente, falar meia hora é melhor, porque você fala mais. Mas sim. se você não E acho pode que falar, não tem a oportunidade, a segunda coisa melhor que você pode fazer, junto a também falar sozinho, que eu também faço muito. eu acho a diferença entre falar como uma prática mais deliberada. Uhum. Eu até queria falar sobre isso, que eu acho existe uma diferença entre falar com o seu language partner e fazer uma prática deliberada com um amigo num bar ou num restaurante. Porque o language partner é como um treino que você pode cometer erros. Uhum. Já a prática deliberada, num ambiente que não é talvez tão confortável, que existe outras pessoas ali, ou
você está um pouco fora da zona de conforto, é um ambiente onde o mais importante ali, o foco é a comunicação. Hum. Então você não tem tanto espaço para correções, para não entender algumas coisas. E eu acho que essa realmente é uma diferença. Então eu trato a conversa com o Language Partner como um momento para cometer e identificar erros, para quando eu tiver uma prática deliberada, eu estou mais preparado Hum. para me comunicar melhor. Mas eu acho interessante do Language Exchange, de 30 minutos no idioma, eu acho muito interessante, porque quando eu termino esses 30 minutos, eu estou pensando no idioma. E quando eu faço alguns Language Exchanges que não são em idiomas, não é em português ou em inglês, que são idiomas que eu falo com muita frequência, ou eu acho difícil mudar. Então, por exemplo, com o Vini, eu faço alemão-francês, e depois de 30 minutos em alemão ou 30 minutos em francês, para mudar é um pouco difícil, porque eu ainda estou pensando no idioma anterior. Então, É verdade. eu acho que isso de começar a pensar no idioma, depois de alguns minutos falando só aquele idioma, também ajuda bastante a desenvolver a automatização, a fluência naquele idioma. Beleza. Concordo com você. Você tinha outras perguntas? Acho que a gente já está gravando 25 minutos, Em 5 minutos, mas o tá vídeo bom, longo. tá bom. Sim, Ficou um podcast. ficou assim, um podcast, áudio compreensivo em português. E uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu nunca te fiz, mas você quer desenvolver um sotaque específico em português? Ou Não você sei, eu ainda não escolhi, porque eu acho que a primeira coisa é entender as diferenças entre sotaques de uma língua. E agora sei que tem diferenças, macro diferenças, e estou começando a entender essas diferenças. Como você falou, tem principalmente três sons que variam muito: o R, o S e o. Esqueci o, o terceiro. Eu acho que é o R e o S que são as maiores O R e o diferenças, né? S. O R e o Sim. S, sim, é isso, é isso. Por exemplo, É, quando você ouve o Linguacast BR, você vê a diferença entre como eu e o Sam falamos, que eu falaria portas, o Sam falaria portas, sim, sim. e é uma diferença bem clara. Acho que uma de outra diferença são algumas vogais, que em algumas regiões do Brasil eles abrem muitas vogais, tipo coração, Sim. e com Isso, as vogais to- abertas. todavia, não percebo. Não percebo essas coisas, essas diferenças das vogais, honestamente. Mas as diferenças mais claras para mim são, sim, o S chiado de um sotaque mais carioca, digamos, é bastante evidente. Eh, e as coisas que acontecem com o R também. Eu não escolhi. Acho que o mais natural para mim seria falar mais como você, falar porta, falar. E agora acho que estou falando mais assim nessa conversa. Mas às vezes também gosto de falar porta ou não sei. Você, Sim, o eu noto R que os antes de uma estrangeiros vogal. gostam desse R, né? Sim, acho que eu não sei por que pessoalmente associo esse R de porta com Brasil muito. Acho que por causa da bossa nova. Também já falei sobre isso para você que eu gosto bastante da bossa nova. Eu escutava bossa nova de criança porque os meus pais tinham uns discos e a gente ouvia no carro, assim. E então esse som acho que ficou gravado na minha mente, essa porta, essa R quase francesa. Uhum. E mas é um pouco mais difícil, um pouco menos natural. Acho que talvez também por isso que muitos estrangeiros gostam, não? Porque é diferente do espanhol, do italiano, Uhum. do catalão, alguns idiomas mais próximos. Então, se Do diferencia mais português europeu também. Sim, do português europeu, né? Acho que é por isso. Acho que ajuda a criar uma identidade separada, né, do português. sim, sim, sim. Então, não sei, não sei. Agora, acho que a coisa mais importante é ter um sotaque brasileiro, que pode ser realístico no Brasil. Sim, sim. E depois, não sei. Logo.
logo veremos. Sim, acho que a sua pronúncia já é muito boa em português e a forma você fala cada vez de uma forma mais natural. E mas uma coisa que eu acho que franceses e italianos fazem em português é usar algumas palavras que talvez são usadas em italiano e em francês, adaptadas no Uhum. português, que soa tão chique, Hum, soa tão inteligente. Por exemplo, quando o Luca ou o Stefano falam em português e usam algumas Luca palavras do Lampariello. italiano, de Luca Quem Lampariello, não tipo, souber, não, como seria? quem não conhecer, quem não souber, Conhecer. quem é? Souber, é. Sim, quem Tô não muito souber quem é. orgulhoso desse uso do infinito. Não, o que é isso? Subjuntivo futuro. Subjuntivo Não sei as futuro. regras, mas uso de uma forma como sai, sai. É o input, né? É natural, Um por input imersão. massivo, realmente sim. Agora, aliás, estou escutando como português 4 ou 5 horas cada dia, algo assim. É É. muito, muito doido. Eu recomendei o podcast do Maurício Meirelles, o Achismos, para o David. Então, até vocês podem marcar o Maurício Meirelles no vídeo e falar para o Maurício Meirelles convidar o David para falar sobre a Itália. É, porque ele faz Ele é- episódios com convidados estrangeiros que moram no Brasil. Eu não moro no Brasil, então não sei se ele vai convidar. mas você precisa ir para o Brasil para Ah, vou para conhecer o um pouco. Brasil, vou vir um Sim, tempo e vou sim, terminar no podcast do Maurício Meirelles. É, mas sim. gosto muito, porque gosto muito de como é, da maneira, como seria a construção correta? A maneira de ele falar, A maneira que ele fala ou a maneira como ele fala? sim, a maneira como ele fala, ou seja, esse português bem coloquial, porque tem muito, eu entendo perfeitamente o português formal, o português, digamos, mais, não quero dizer correto, digamos formal, como o português das notícias, do Leandro Carnal. Esse tipo de português é muito fácil. Entendo quase tudo. É o português mais real, mais espontâneo, das conversas naturais, que é um pouco mais difíceis. E por isso eu gosto muito desse podcast, porque dá para realmente fazer muita prática deliberada com esse tipo de português. E como eu entendo cada vez melhor, mas não, é um erro que faço sempre. Continuo Uhum, a não entender tudo, entendo como 85%, dependendo também do convidado, porque tem pessoas que falam de uma maneira mais clara. Acho que é muito útil e vou fazer isso. E faço isso porque realmente é um esforço que ajuda muito. Já não quero escutar coisas fáceis demais, a não ser que sejam muito interessantes para mim. Nesse caso, eu vou escutar. Mas esse podcast é realmente muito desafiador. Não sei. uhum. Uhum. Sim, até porque quando é mais formal, é mais parecido com os outros idiomas românicos, não Sim, sim, a, sim. a É, estrutura, o vocabulário. eu já falei como tem essa diferença entre português informal e formal. Acho que é muito importante entender o português informal e falar também. Não quero dizer falar com gírias o tempo todo, mas falar de uma forma que é mais, não sei, mais Natural, mas, natural. Se, acho que é mais importante em português que em outros idiomas. Não sei se mas você mais concorda. parecido como um nativo, né? Uhum. Mas se você estava falando do Luca Lampariello, eu Ah, interrompi. sim. Ele às vezes usa as palavras que a gente tem, né? Fundamentalmente, ou Stefano, que evidentemente, usa os advérbios. Eu acho que na linguagem informal nós usamos poucos advérbios, e Uhum. quando eles usam esses advérbios, você parece que eles falam num nível muito, muito, muito alto. Uhum. Eles realmente falam, né? O Stefano, o português dele, C3, mas Stefano a Swigo, por Stefano quem não Swigo, conhecer, Lingue Passione. Língua e Passione. Uhum. Mas alguns detalhes que em português não são tão comuns, mas quando usados fazem parecer muito mais.
uma linguagem muito mais culta, muito mais alta, elevada Hum, do que pelo simples fato de eles usarem isso no idioma deles. Então, e por fato de serem pessoas que têm muito conhecimento sobre literatura, sobre o italiano deles, até para um nativo, acho que realmente é muito bom, não? Do Stefano e do Luca. sim, sim, É, sim, muito bom. então, quando eles falam outros idiomas da mesma família, você vê uma diferença muito grande de como as palavras que eles conhecem, mesmo que talvez ele nunca tenha usado, ele apenas adaptou do italiano, mas que soa muito bonito em português. Uhum. Eu acho que também faz muita diferença. Muito bom, a gente já falou meia hora, não sei se alguém escutou até o final, mas muito obrigado. E se vocês quiserem, a gente poderia fazer mais um. Acho que poderíamos fazer uma live também, seria muito legal. Seria legal responder as pessoas E live. então, muito obrigado. E como você já falou, Lingocast e Lingocast BR para BR, quem sim. estiver aprendendo português brasileiro. E Se... O meu Instagram pessoal também, né? Eliseu RJR. E não se esqueçam de marcar o Maurício Meirelles para ele convidar o David para o episódio do Achismos. acho que seria melhor fazer isso em uns meses, quando o meu português vai estar melhor. Agora, acho que não teria confiança de fazer um podcast com ele. Mas em Acho que o seis português já é muito meses bom. vai ser muito melhor. Muito, muito melhor. Sim, possivelmente. Nós vamos trabalhar para isso. Sim, sim, sim. Então, vamos marcar. Vou ver e te falo. Vou ver e te falo, ok? É, Até a próxima e é. tchau, tchau. Tchau, tchau.